Bora lá, chat. Desmaratorando Jurassic Park 5. Jurassic World, Reino Ameaçado 2018. Do 10 Legendário. Deixa eu deixar o like porque eu sabe que o vídeo é bom. Jurassic World foi surpreendentemente um enorme sucesso comercial, apesar de haver discussões até hoje se o filme é extremamente bom ou uma enorme bagunça. Mas já que o que importa é se o filme deu dinheiro, e Jurassic World deu dinheiro pra caramba, então não demorou muito pra produzirem uma sequência. E em 2018 foi lançado Jurassic World, o Reino Ameaçado. Eu nem sei por onde começar a falar desse filme. Ele saiu numa época que os cinemas estavam surrados de filmes de super-heróis. Esse eu não sei se Tínhamos o Homem-Formiga e a esse eu não vi, Vespa, não. Os Incríveis 2, Vingadores, Guerra Infinita. Então assim, que bom que tinha um filme de dinossauro pra fugir desse excesso de super-heróis. Mas mesmo assim, eu senti que esse capítulo do universo demorou muito pra sair nos cinemas. E o que eu quero dizer com esse capítulo? Bem, esse filme supostamente ia finalmente realizar meu sonho de tirar os dinossauros da ilha e fazê-los recolonizar o mundo que um dia foi deles. Novamente, eu acho que essa é uma excelente premissa e que dá pra realizar muitas histórias interessantes com ela. Mas será que esse filme conseguiria realizar tal feito? Bem, vamos checar. O filme começa com mercenários indo até a Ilha Nublar para pegar uma amostra de DNA do que restou da Indominus Rex que tá largada no meio do laguinho da Mosasauro. Pegou a amostra? Show! Agora morram, mercenários. O Yellow Submarine é destruído e um dos mercenários tá lá tentando entender o que os amigos estão tentando dizer pra ele enquanto ele tá ocupado demais sendo burro. Porra, tu tá numa ilha cheia de dinossauro solto e tu acha que teus amigos estão gritando pra quê? Pra ver o jogo no Mengão? E sim, essa é a Rex fazendo sua primeira aparição em menos de 6 minutos de filme. Algumas pessoas dizem que essa cena é meio bobinha, principalmente porque o mercenário forçou a burrice ao não perceber um tiranossauro se aproximando, sendo que esse bicho causa vibrações enquanto anda. Mas lembra quando eu falei no último Desmaratonando que eu tinha um jogo chamado 3D Ultra Pinball, o Continente Perdido? Então, essa cena me lembra muito a abertura desse jogo, quando o avião dos protagonistas cai e eles dão de cara com um tiranossauro que é iluminado por vários raios. Então assim, cena boba? Sim, mas eu curti demais. Principalmente porque eu adorei que é mó rolê pro maluco escapar, se agarrar na escada do helicóptero e fazer a Rex soltar a escada. Aê, boa. Só que vem a Mosasauro e estraga tudo. É engraçado não tem como nada disso influenciou mãe. no voo do helicóptero. Beleza, os mercenários conseguem a amostra da Indominus Rex e um dos mercenários é o Marcelo Adnet? E aí temos o título do filme Banhado em Lava. Muito demais. Isso é interessante, além de todo o rolê dos dinossauros escaparem da ilha, outra parada que o filme ia trabalhar é a temática da extinção dos dinossauros. Um assunto interessante até os dias de hoje. Só que em vez de vermos a extinção dos dinossauros no final da Era Mesozoica, seria nos tempos atuais. Um vulcão na Ilha Nublar está prestes a entrar em erupção e isso vai resultar na morte de todos os dinossauros na ilha. Essa não é a primeira vez que um vulcão aparece na Ilha Nublar. Eu lembro que quando eu era criança, eu joguei um jogo de Jurassic Park no Sega Genesis e nele tinha um mapa da Ilha Nublar onde podíamos ver um vulcão em erupção. Eu gosto de pensar que esse é o mesmo vulcão e que de certa forma o filme referenciou o jogo. Mas vamos lá. Esse vulcão está prestes a explodir e aí se inicia uma grande discussão sobre se os dinossauros deveriam ser resgatados ou não. No Senado dos Estados Unidos, Ian Malcolm diz que não, os dinossauros não devem ser resgatados e que eles devem queimar até os ossos. Eu vi várias pessoas falando que forçaram a participação do Ian Malcolm nesse filme, dizendo que ele só tá lá pra dar um saborzinho de nostalgia no filme, mas, honestamente, eu adorei a participação dele no filme. Não só porque ele é praticamente meu personagem favorito da franquia, mas também porque ele dá uma excelente explicação, dizendo que o vulcão em erupção na Ilha Nublar não é um acaso, e que as incompreensíveis forças da natureza estão corrigindo um erro cometido pelos humanos, que foi trazer os dinossauros de volta à vida. E isso é uma explicação espetacular. Faria sentido, até porque seria muita coincidência um vulcão explodir nessa ilha e ser suficiente para matar todos os dinossauros que estão na ilha. Realmente faz sentido. Porque é quase como se a natureza fosse um personagem nessa franquia. Uma entidade que não podemos ver e que usa seus poderes para influenciar os acontecimentos no mundo. Me faz lembrar quando o Ian Malcolm disse no primeiro filme que a vida dá um jeito, e aí os dinossauros conseguiram dar um jeito de procriar mesmo sendo todas fêmeas. Então,
os dinossauros têm que ser extintos porque tem muita probabilidade de dar merda se eles continuarem por aí. Então é só todo mundo ficar quieto e esperar o vulcão explodir. Todo mundo ouviu? Ouviu, Claire? Como é que é? Não ouviu? Ah, você fundou um grupo de proteção de dinossauros? Peraí, você passou de chefe do Jurassic World que cagava pra se os dinossauros estavam bem desde que eles divertissem o público pra líder de um grupo que quer manter eles vivos? Tá, eu consigo entender mais ou menos o porquê disso. Afinal, ela deve ter mudado as ideias depois de ver o Apatossauro morrendo, agonizando, e depois da Rex e da Blue terem ajudado a derrotar a Indominus, mas ainda assim, eu sempre achei isso muito estranho. Sei lá, uma mudança muito radical de vida. Mas beleza, né? Tem esse grupo composto por jovens hipsters miseráveis que ficam tentando convencer todo mundo a salvar os dinossauros, mesmo com Ian Malcolm falando que literalmente veio a mãe natureza aí pra desfazer essa cagada. E agradeça que os dinossauros ainda não escaparam da ilha, porque se eles estivessem pelo mundo todo, a mãe natureza ia atacar uma pedrinha na gente. De novo. Mas, felizmente, ou não, dependendo do seu ponto de vista, o grupo descobre que o governo dos Estados Unidos não vão interferir na crise da Ilha Nublar e que os dinossauros serão deixados pra morrer. Ok, só que aí a Claire recebe um telefonema que deixa ela com cara de choquei, e em seguida ela vai até a mansão Lockwood, local esse onde resida Benjamin Lockwood, um suposto melhor amigo do John Hammond que o ajudou com todo esse rolê de trazer os dinossauros de volta à vida. Pra mim vai ser só o Zefram Cochrane de Star Trek. E eu tenho que parar com essas referências. Mas enfim, o pessoal que fala que foi forçação de barra o Ian Malcolm estar nesse filme, pra mim esse personagem é forçação de barra. Esse cara claramente era pra ser o John Hammond. Até a bengala com o mosquito da dengue ele tem. Enfim, esse cara tem um plano de transportar os dinossauros da Ilha Nublar até uma nova ilha chamada Santuário. Uma ilha onde os dinossauros vão poder viver em paz e sem interferência do mundo exterior. Será? Daqui a pouco outro vulcão explode. Que nem a Ilha Sorna. As pessoas esqueceram que essa ilha existe, né? Aí tem esse engravatado chamado Ila Mills que explica como é que vai ser esse rolê de resgatar os dinossauros. Essa mesa super tecnológica pode ser legal e tal, mas assim como os dinossauros holográficos no último filme, isso é tão fora de lugar pra mim. Imagina alguém tá com sono e aí sem querer dorme em cima da mesa, aí o bagulho desconfigura todo e quando a pessoa acorda, dá de cara com a tela azul da morte. Imagina uma mesa dessa na Casa Branca. A pessoa dorme em cima da mesa e sem querer lança um míssil nuclear. Não. Enfim, Mills explica a missão e diz que é extremamente importante resgatar a Blue porque ela é a última de sua espécie. De novo, alguém lembra da Ilha Sorna? Tem toda uma gangue de Velociraptors de moicano lá, e levando em consideração o quanto inteligente os Velociraptors do terceiro filme são, eles já devem ter decifrado como inventar navios e devem estar indo para as Américas para dominar os humanos. Mas beleza, a Blue é importante porque, sei lá, ela é azul. Então a Claire decide participar da missão e vai pedir ajuda pro Star-Lord, já que ele criou a Blue, conhece o bicho, enfim. Os dois meio que terminaram, então tem todo um climão antes da Claire mandar o papo que a Blue está viva e que ela precisa de ajuda para salvar os dinossauros da Extinção 2, a Vingança. Só que o Owen meio que fala, foda-se, deixa os bichos morrer, tô nem aí. Só que de noite, ele vê uns vídeos dele treinando o Raptor Squad quando os bichinhos eram tudo umas lagartixinhas e muda de ideia. É bonitinho ver os Velociraptors bebês brincando, mas a parte mais chocante do vídeo é ver a Blue meio que dando um comando para as irmãs prestarem atenção no Owen. Mais uma vez, reforçando que os Velociraptors são criaturas com um grande potencial intelectual. Bem, Owen embarca na missão junto com a Claire e dois adolescentes chatos lá do grupo de proteção de dinossauros. Uma tem cara de que vai tentar me cancelar a qualquer momento e o outro tem cara de que vai tentar ser um treinador Pokémon algum dia. A galera chega na ilha e dá de cara com um acampamento mercenário coordenado pelo caçador Ken Whittler, mas infelizmente os protagonistas não têm tempo de perceber que ele é obviamente um vilão porque temos um vulcão querendo explodir. Então começa o rolê para resgatar os dinossauros, e o primeiro bicho que eles encontram é um brachiosauro. Uau, lindo. Mas ele é grande demais para botar no carro, então segue missão. A galera chega até um bunker e usando um computador todo cheio das frescuras tecnológicas, eles conseguem localizar a Blue.
Owen vai até o encontro da lagartixa azul e ele tava todo crente que a Blue ia ficar emotiva de ver o antigo cuidador dela. Só que a Blue voltou pro seu estado de fera selvagem. Tanto que o Owen joga um baconzitos pra ela e a Blue meio que ruge dizendo: meu irmão, eu vou te comer. O Owen continua lá tentando. Não é que nem cachorro, passa muito tempo e ainda continua lembrando, foda. É inteligente, mas não tem memória, olha. Tentando se comunicar com a Blue, só que os mercenários do Ken Whittler atordoam um bicho com um dardo. A Blue fica putaça e tenta arrancar o rosto de um dos mercenários e o Bucha dá um tiro de pistola nela. Aí o Owen fica putaço e parte pra arrancar o rosto do Ken, só que ele é atordoado também. Aí a adolescente do grupo de proteção de dinossauros cata a pistola do Bucha e antes que esse ping-pong de um dar tiro no outro continuasse, a adolescente, que por sinal se chama Zia Rodrigues, fala que a Blue tá perdendo sangue e que ela é a única que pode tratá-la. Ken fica putaço por não poder atordoar essa menina e manda assim: beleza, tu vai cuidar dela, mas se ela morrer, eu vou te varar um atordoante na testa, ô mané. Geral vai embora e a galera deixa o Owen pra trás. Incrível, mas relaxa, esse Sinoceratopo vai cuidar dele. Esse daí que eu gosto, eu acho. O vulcão começa a explodir, os mercenários começam a escapar com os dinossauros, Ken Whittler comemora que conseguiu a Blue e o Willa Mills dá um esporralhaço nele porque ele tá demorando com esse rolê de resgatar os dinossauros. Pra quem não se tocou ainda, é óbvio que o Willa Mills é mau e percebemos isso na hora que ele dá a louca e começa a gritar com a Maisie Lockwood. Eu esqueci de falar, nesse filme temos a neta do Benjamin Lockwood, a Maisie Lockwood, personagem quase interessante que fica se esgueirando pela mansão Lockwood, mas já falaremos dela. Voltando pra ilha que tá explodindo, temos uma cena engraçadinha onde o Owen tá tentando desesperadamente fazer o corpo reagir pra fugir da lava do vulcão. Daí um take que eu acho muito foda nesse filme, um esqueleto de dinossauro sendo consumido pela lava, pra tu ver que esse bagulho é estupidamente quente. Só que aí, logo em seguida, temos um take onde o Owen puxa o braço atordoado e estoura uma bolha de lava. Ele perdeu os dedos fazendo isso, ele se queimou. É um take tão rápido, mas levantou tantas perguntas pra mim. Porque se você encosta em qualquer coisa quente, já foi, foda-se os dedos do Owen, porque enquanto isso no bunker... Eu vivo com queimadura, porque às vezes eu topo em panela, topo na grade da airfry. Tô com uma queimadura enorme no braço, porque eu encostei rapidinho na grade da airfry. Sempre me queimo. Sempre. E é sempre rapidinho. Onde tá a Claire e o outro adolescente berrento, temos finalmente a aparição de um dinossauro que os fãs estavam aguardando pra ver desde o Jurassic Park 3, o Baryonyx. Mais uma espécie que eu adorava quando criança por conta daquele bendito jogo interativo de dinossauros que eu tinha quando criança e que eu toda hora referencio aqui nos vídeos do canal. Apesar que, sinceramente, eu gosto muito mais do design do Baryonyx do jogo interativo do que o do desse filme. O do jogo tem uma cor amarelada e umas manchas amarronzadas, enquanto o do filme parece só um dinossauro terópodo genérico. Mas ei, é o Baryonyx. E ele quase devora o moleque que não para de berrar. Não, sério, pra quem tem raiva da mulher do terceiro filme que só sabe gritar, esse moleque deve ser um pesadelo, porque o que ele mais faz no filme é berrar com todas as suas forças. O que ele foi fazer aí? Mas beleza, a Claire e o moleque conseguem escapar do Baryonyx, porém um vulcão tá lá vomitando fogo a rodo. Eita, coisa e lá vem boa. o Owen trazendo o resto dos dinossauros figurantes do filme. Boa cena, principalmente porque temos a aparição de uma das bolas de pinball do último filme. E como essas bolas são supostamente super resistentes, Claire e o moleque entram nela, e antes que o Owen pudesse entrar também, temos a aparição de outro dinossauro famoso, entre aspas, o Carnotauro, que aparece para lembrar o Owen que essas bolas só têm 2 lugares. Não, sério, a Claire grita pro Owen entrar na girosfera, mas ele ia sentar só sentar no colo. Essa porra só tem 2 lugares. Ué? Essa é outra pergunta irrelevante que ficou batucando na minha cabeça quando eu vi esse filme pela primeira vez. Mas enfim, vamos falar sobre o Carnotauro. É legal ver esse monstrão chifrudo finalmente aparecendo na franquia, mas eu acho que o design dele poderia ter sido diferente. No livro e no jogo arcade de Um Mundo... Caiu? O que foi? Eu não tô entendendo, achei que tinha caído. Que absurdo, gente. É só sentar no colo e... Gente, pelo amor de Deus, vão morrer. Eles não tá com tempo pra trepar, não, porra. Que absurdo. Como não tem tempo? Porque o bicho tá querendo lanchar eles. Você acha que tem tempo pra essas coisas?
Ai, não, vocês estão tão, viu? Nossa senhora, como pode? Mundo perdido, o Carnotauro tem o DNA misturado com o de camaleão, fazendo ele ter a pele esverdeada, olhos de camaleão e a habilidade de se camuflar. E nesse jogo arcade de um mundo perdido, o design desse bicho era criativamente aterrorizante. Ai, Mas que no Reino horroroso. Ameaçado, ele só tá Não, parecendo os prefiro Carnotauros que vimos no filme dos dinossauros da Disney. O que, por falar nisso, antes que o Carnotauro pudesse atacar os protagonistas, vem a Rex do nada e dá um cala-boca no Carnotauro. Que isso, a Universal dando uma cutucada na Disney? Tem que aparecer a Rex, né? Não tem jeito. A Rex dá seu último grande rugidão épico antes da ilha explodir e sai correndo junto com os protagonistas e o resto dos dinossauros Parece que figurantes. ela... E eu só queria pontuar aqui no meio desses dinossauros que estão Engraçado, né? É engraçado que ela no começo ela é um bicho que o povo corre dela e depois ela começa a salvar todo mundo. Impressionante, virou herói ela. correndo junto com a bola de pinball, temos outro dinossauro famoso, que é o Alossauro, o então grande leão do período Jurássico. E assim como o Baryonyx e o Carnotauro, eu não curti muito o design dele. De novo, ele aqui parece só um dinossauro terópodo genérico. Eu sou muito mais o design do Alossauro que vimos em Caminhando com Dinossauros. Mas tá, já fiz as minhas críticas ao Alossauro, pode morrer agora. Tá aí o caba, subiu onde? Depois de escapar das cinzas do vulcão da ilha que tá passando por momentos bem 2012 o filme, o que, cortando Ele qualquer tá correndo! sinceramente pra mim, é uma cena Não é possível um negócio surpreendentemente desse. visualmente incrível. Cabia Os protagonistas no conseguem negócio, chegar em véi. uma praia em segurança, apenas para perceber o óbvio. Os mercenários do Ken Whittler estão cagando pro projeto Santuário e estão capturando os dinossauros para outros propósitos ainda desconhecidos. Claire percebe isso porque o único propósito dela ter sido convocada para o rolê é que ela teria acesso ao computador todo cheio das frescuras que ajudaram na localização da Blue. O que faz toda a participação dela nessa missão virar uma forçação de barra, mas ok. Assim, Ken Whittler arranca o dente de um estegossauro pra fazer dele seu prêmio de caça. Nossa, Lembra até meu pai me castigando na infância. Mas ó, Ken, vai ter volta isso aí. Claire, Owen e o moleque berrento conseguem usar um caminhão pra embarcar no navio mercenário, já que essa é a única forma de fugir da ilha. E aí temos uma das cenas mais tristes da franquia Jurássica. Esse filme pode ter vários problemas, mas essa cena é tocante. Vemos um braquiossauro tentando desesperadamente fugir das chamas do vulcão. Já é triste demais ver o braquiossauro gritando por socorro, mas aí pra acabar de quebrar meu coração, ele fica em pé em duas patas que nem no primeiro filme, provavelmente porque o fogo alcançou ele. Mas as lágrimas desceram a rodo. Óbvio que nessa hora eu lembrei da minha pessoa criança vendo pela primeira vez o Brachiosauro no primeiro Jurassic Park e eu ficando todo emocionado falando pra mim mesmo: uau, dinossauros existem. E aí agora eu tô aqui vendo provavelmente o mesmo Brachiosauro se despedindo, fazendo a mesma gracinha de ficar em pé em duas patas. Tadinho. E assim, a Ilha Nublar vira um paraíso vulcânico e agora aguarda ansiosamente a chegada do Anakin Skywalker. Ouviu, mané? Chega aí pra tomar um sol. Mas a vida que segue. Yla Mills dá seguimento ao seu plano e convoca um personagem que é claramente inspirado em um certo maluco de penteado tosco, que eu não sei até hoje como virou presidente dos Estados Unidos, pra ajudá-lo a vender os dinossauros. Esse Zé Bunda se chama Gunnar Eversol, e ele tá zero interessado em vender os dinossauros até ver o projeto secreto de Yla Mills. Lembra quando o Vic Hoskins disse que queria produzir uma versão compacta da Indominus? Pois é, aí está o Indoraptor. Um bicho que, de acordo com Yla Mills, vai ser a perfeita arma-viva até tudo dar errado. Maisie Lockwood descobre o plano de Yla Mills e tenta alertar o Beija-Minha-Rola Lockwood sobre a venda dos dinossauros, e o velho basicamente fala: eu tô velho demais pra me preocupar com essa merda. Vai dormir, filha do cão. Beleza, né? Enquanto isso, o Owen, Claire e os outros moleques chatos estão no navio mercenário e eles precisam ajudar a Blue, que tá morrendo, e pra salvá-la, eles precisam fazer uma transfusão de sangue, e adivinha que é o único bicho que tem um sangue compatível com o do dela? A Rexy. Agora, por quê? Porque, foda-se, vai ser emocionante tirar sangue da Rexy.
Essa cena tem se que fazer ela destaca das participar demais do porque filme. usaram animatrônicos para dar vida aos dinossauros em vez da computação gráfica. E como sempre, os efeitos práticos dão uma surra na computação gráfica. Eu super consigo acreditar que a Blue nessa cena é um bicho que tá agonizando por causa do tiro de pistola. E eu super consigo acreditar que a Rex aqui é um bicho sólido que aparentemente foda, fede muito pra foda. caramba. Eu digo isso porque se você prestar atenção, dá pra ver umas moscas voando em volta dela. Uma parada que eu acho maneiro também nesse animatrônico da Rex é que podemos ver as cicatrizes deixadas pelos Velociraptors do primeiro filme da franquia. Mais uma vez reforçando que quando você trabalha com bons efeitos práticos, você pode destacar detalhes como esse. Bom dia. Bem, a Rex acorda, mas a Claire e o Owen conseguem Ai, que pegar o delícia. sangue do bichão pra transfusão. Boa, salvou a Blue. Agora, enquanto isso, a Maisie continua a xeretar a mansão e acidentalmente encontra o Indoraptor. E Lamius fica putaço da Maisie ter descoberto seu plano secreto e a tranca no seu quarto. Só que mais putaço que ele tá o Beija-Minha-Rola Lockwood, que tá ligado que ele quer vender os dinossauros. Aí ele Aí ele pede vai de pro base. Willa Mills ligar pra polícia pra falar o que ele tá tramando e se entregar. Aí o Willa Mills manda assim: não, beleza, tranquilo, ligo sim, deixa eu só te fazer um carinho com esse travesseiro. Não era pra Matou você o John chamar a Hammond. polícia não, velho. Os mercenários chegam no continente, se preparam para levar os dinossauros para esse grande leilão que vai rolar na mansão Lockwood. Os protagonistas são capturados só de curtição e os ricos pela-sacos chegam para comprar os dinossauros. Agora fudeu! Agora tá acontecendo o que eu sempre quis ver nessa franquia. Finalmente os dinossauros estão se espalhando pelo mundo. Maisie consegue fugir do seu quarto usando habilidades de meliantes do ensino médio, e o Owen também consegue escapar da cela onde estava preso com a Claire graças à ajuda de um cascudossauro aí. Que fofo. Pros viciados em dinossauros em plantão, eu jurava que essa espécie era um paxcefalossauro, tipo o que vimos em O Mundo Perdido. Mas não, esse é um Stigmoloch, que é praticamente a mesma coisa, só que com uns chifres a mais na cabeça. Que bonitinho. Fofo. O leilão tá rolando à solta até que o cabelinho escroto anuncia o Indoraptor. Eu tenho que dar um crédito pra esse filme. Por muito tempo a franquia enche o saco sobre transformar dinossauros em armas de guerra, e aí está, uma espécie criada literalmente para o combate. Novamente, o design desse bicho eu sinto que poderia ter sido melhor, mas depois que você entende que o Indoraptor teve o design inspirado nos monstros clássicos do horror, principalmente no Nosferatu, você começa a admirar mais essa criatura. O que, por sinal, várias cenas do Indoraptor no filme são inspiradas em bonito filmes mesmo. clássicos do horror, o que, honestamente, eu achei demais. Tá, mas esse Indoraptor é só um protótipo e não está à venda Amarela. e foda-se, dinheiro, vamos vender mesmo assim. Aí o Dr. Wu fica putaço porque vão vender o bicho que talvez esteja todo cheio de defeito de fábrica. E o Willa Mills meio que fala: foda-se, dinheiro, tu vai fazer mais, né? Óbvio que os protagonistas não podem deixar esse monstro sair da mansão, então com a ajuda do Stigmoloch, Owen parte pra ação pra parar o leilão e capturar o Indoraptor. Os riquinhos pela saco saem correndo tudo porque tem um cabeçudo atropelando geral. E aí o Ken Whittler vê a oportunidade perfeita pra tirar proveito da situação e conseguir outro dente pra sua coleção. Lembra quando ele meteu o dentista no estegossauro? Engraçado. Pois é, agora ele vai tentar a sorte com o Indoraptor. Só que esse bicho, Ai, que tal coisa como a boa. Indominus, recebeu o DNA de uma porrada de outros animais. que coisa E provavelmente boa. deve ter recebido o DNA do Deadpool também, porque aí o dentinho, olha o sorrisinho vá. filho da puta antes de arrancar o braço dele. Algumas o pessoas dentinho aí, dizem que você essa não cena queria? é tosca, porque o bicho tá literalmente metendo o desenho animado e mandando um sorrisinho, brincando com a vítima, mas... Oh, Eu adorei. sacaneou o estegossauro? Tem que se fuder e acabou. O que, por sinal, tinha que acontecer isso com qualquer caçador. Morreu, Aí. mas como diz o Capitão Nascimento, Mereceu, coronel. Tá claro isso? Mereceu, coronel. tá lá o caçador sendo rasgado pelo Indoraptor, e aí o cabelinho escroto sai correndo pra pegar o elevador e fugir da mansão junto com os outros riquinhos. O Indoraptor sai da sua jaula e quase consegue abocanhar os burguesinhos, só que o cabelinho consegue fechar a porta do elevador. Ah, porra. Eita, coisa boa. E lá se vai o sósia do Trump. Atualiza a lista de comunistas aí, bota o Indoraptor no meio. O comedor profissional de burguês safado vendedor de dinossauro. Aí temos uma cena que até hoje eu não sei como reagir a ela.
Claire, Owen e Maisie encontram com Willa Mills e ele revela um grande segredo sobre a Maisie. Vai se alimentando, Benjamin vai se nunca alimentando. teve uma neta. A filha morreu em um acidente de carro e ele queria a filha de volta, então ele a clonou. Ok. E aí? Nossa! E aí nada, vem o Indoraptor e devora os malucos que estavam com Ah, Willa Mills e não alimento, voltamos mais pra esse alimento. assunto. Mas pera aí, volta. Vamos falar sobre isso. Eu vi algumas teorias que dizem que esse talvez seja o motivo pelo qual Benjamin e Neil Hammond tenham rompido a parceria. Afinal, Benjamin usou a tecnologia de clonagem pra clonar a filha e, sei lá, o Hammond pode ter ficado neurótico com a ideia dessa tecnologia ser usada pra clonar vários humanos e aí criarem um exército de clones. E claro, tem sempre a teoria dos híbridos de humanos com dinossauros. Eu já vi também algumas pessoas dizendo que a Maisie tem DNA de dinossauro, mas aí você tropeça naquela perguntinha clássica. Pra quê? Pra que o Benjamin a rola ia enfiar DNA de dinossauro nessa menina? Não faz sentido. E outra que o filme todo essa menina é apenas uma menina assustada. Tem uma lenda que nas primeiras versões do roteiro do filme, o Indoraptor teria DNA de humano e a Maisie teria alguma relação com isso. Mas eu acho que o roteiro ia ficar desnecessariamente muito confuso, então eles simplesmente cortaram isso da história do filme. Tá duvidando de mim? É facilmente perceptível que eles cortaram coisas da história do filme só vendo os trailers. He made her again. You need to get us out of here. Tá, beleza. Enquanto isso, o Dr. Wu tá mais uma vez fugindo com seus projetos e olha só quem tá no laboratório. Os dois adolescentes lá do grupo de proteção de dinossauros. O Berrento consegue desmaiar o Dr. Wu usando uma técnica parecida com um beliscão vulcano e a Blue é Os libertada. adolescentes não morreram Show. ainda. Já pode explodir o laboratório. Nossa, coitada da Blue. Caralho. Eu tava zoando, porra. Enfim. Coitada. Enquanto isso, Só se Owen, lasca. Claire e Maisie ainda tem todo o rolo com o Indoraptor pra resolver. Eles precisam matar esse monstro, só que o bicho tá lá brincando de dar susto em geral. Tem uma cena que a Maisie tá lá correndo do Indoraptor e ela usa um elevador de carga pra fugir do bicho. E se sua memória te serve bem, vai perceber que isso é uma homenagem ao primeiro filme da franquia, quando o Velociraptor tenta devorar Alex na cozinha. Maisie corre para sua cama e ativa o modo de defesa enquanto o Indoraptor sobe no telhado da casa para realizar a cena mais foda O modo de defesa, pega a coberta e se cobre. Agora está completamente seguro. desse filme. Quando eu disse que o Indoraptor me lembra muito Quem o nunca? monstro dos filmes clássicos do horror, acho que essa cena ilustra bem o que eu quero dizer. Preto e branco, uma mansão com uma pegada gótica, a lua cheia com umas nuvens em volta, o rugido monstruoso do bicho e uma música que, puta que pariu, é muito boa. Tem a crítica que quiser sobre esse filme, mas se tem algo que eles acertaram foi na trilha Eu musical. nunca assisti. Esse eu nunca assisti, eu tenho certeza. O Indoraptor invade o quarto da Maisie, que por mais que esteja sob a proteção das cobertas, não consegue impedir o Indoraptor de referenciar o filme clássico do Nosferatu. Felizmente, lá vem o Owen educar o bicho na fuzilada. Mas aí ele percebe da pior maneira que o Indoraptor tem pele de colete à prova de balas. Ai, aí é fudeu. foda. Mas pra dar um auxílio, a Blue entra no combate Não e tem as como, ela lagartixas sempre vem começam a se salvar, rasgar né? na porrada. No final da porradaria, a Blue consegue derrubar a Indominus em cima de um crânio de triceratopo. E como eu disse no meu vídeo sobre as melhores lutas de dinossauros do cinema, essa cena pra ficar melhor só faltou aparecer uma cartela de Fatality. Rapaz, a Blue é foda demais, não tem como. Muito foda. Achei que ia aparecer T-Rex resolveu pra a treta também do ajudar a Indoraptor. matar. Agora tem outro problema. Lembra quando o laboratório explodiu? Então, essa explosão liberou um gás fudido aí que tá matando os dinossauros. Pra impedi-los de morrer, um botão estupidamente gigante e vermelho precisa ser pressionado pra abrir a porta do galpão. Mas, nesse momento, Claire percebe que o Ian Malcolm estava certo desde sempre, e que se essas criaturas forem soltas, o mundo nunca mais será o mesmo, e as consequências para a raça humana serão irreversíveis. Caralho, a Maisie apertou o botão. E ela ainda manda um... Eles são como eu. Ô, iludida, tu não é um dinossauro. Eu sei que tem muito fã com teoria conspiradora que queria, mas tu não é. E quer saber, foi bom você ter soltado esses bichos, porque eles vão comer várias crianças feito você. Porra. Aí fudeu de vez. Os dinossauros escapam, atropelam o carro do Willa Mills, esmagam um pedaço de osso da Indominus Rex e, claro, a Rex come esse bundão. O Carnotauro da Disney tenta tirar um pedaço do bolo, mas a Rex dá de novo um cala-boca no bichão.
Toma, cachorra. E a Toma, Rex cachorra. referenciando o rugido que ela deu no primeiro filme, declarando que essa porra tá pra ser dominada pelos dinossauros. A Blue, antes de se enfiar no meio do mato, meio que se despede do Owen e aí pronto. Acompanhados por mais uma narração pessimista do Ian Malcolm, temos uma montagem mostrando que os dinossauros agora estão rodando o mundo e que o tão temido poder genético agora está solta e que a galera tá liberada pra fazer a loucura que quiser com ele. O Ian Malcolm insiste em falar que o mundo entrou numa nova era e eu espero que essa suposta nova era não seja a Era Neo-Jurássica, nome esse da trilha musical do filme que toca nesse momento. Primeiro porque, de novo, temos outros dinossauros à solta pelo mundo sem serem do período Jurássico. Segundo porque eu acho que até hoje a galera não entendeu que o período Jurássico foi chamado assim por conta da formação da cordilheira de Jura na França durante esse período geológico. Chamar essa nova era de Neo-Jurássica só me faz pensar se surgiu outra cordilheira na França. E aí está, finalmente, dinossauros à solta pelo mundo. O que vai acontecer a partir disso, até então eu não fazia a menor ideia. Mas como eu sempre disse, é uma ideia com bastante potencial. E eu teria que esperar até Dominion sair pra ver o que a galera ia fazer com essa premissa. Mas vamos lá. E o Reino Ameaçado? O que eu achei desse filme? Cara, tem muita coisa maneira no filme, ele é visualmente lindo, eu curti o Indoraptor e a grande variedade de dinossauros que tem no filme, a trilha musical é espetacular e todo o rolê da Ilha Nublar explodindo eu curti, mas a história em geral é muito fraca. De novo, O negócio dele legal que eles correndo ali é aproveitaram absurdo. várias ideias que tinham sido Sendo que ele recusadas cabia na durante a produção bolinha. de um quarto filme da Haja franquia. perna pra correr Mas naquela eu senti porta ali, viu? que o filme poderia ter sido bem menor e mais direto ao ponto. Eu até tenho uma ideia de como seria uma história melhor pra esse filme e como eu ainda não tenho um quadro no canal onde eu conto como seria a minha versão dos filmes, fica aí a minha versão de Jurassic World e o Reino Ameaçado. Era só sentar direitinho? Sim, era só sentar A ilha direitinho. tá pra explodir e geral tá indo pra lá pra resgatar os dinossauros que podem. ONGs de proteção de dinossauros, mercenários contratados por todo tipo de agência e governos. Enfim, geral tá indo saquear a ilha enquanto ela não explode. Aí beleza, a ilha explode, acabou a Ilha Nublar, só que alguns dos dinossauros capturados começam a escapar e isso começa a se tornar um grande problema porque os dinossauros estão tentando viver no mundo como na era dos dinossauros. Aí rola toda essa questão do desequilíbrio ecológico, pessoas estão sendo atacadas, então algo precisa ser feito. Aí a Biosyn, lembra lá a companhia rival da Engine do primeiro filme? Então, eles apresentam um projeto para desenvolver um novo dinossauro híbrido, usando como base a Indominus Rex, e o propósito desse híbrido seria caçar os dinossauros à solta. Só que descobre-se que a Biosyn, na real, está testando esse novo dinossauro para ser comercializado como arma de guerra. E aí os protagonistas precisam deter a Biosyn e expor a companhia antes que isso fuja de controle. E como seria o final desse segundo filme da trilogia de Jurassic World, óbvio que daria tudo errado e a conclusão da história veríamos no terceiro filme. Bem, essa é a minha opinião de como seria uma história melhor para esse filme. Mas e aí, o que vocês acharam de Jurassic World e o Reino Ameaçado? Qual foi o seu momento favorito? E fiquem atentos para o Blue último sendo a maior de Desmaratonando de todas, Jurassic né? World, onde nós vamos ver como essa trilogia vai se encerrar e como o mundo vai lidar com o retorno dos dinossauros em Jurassic World Dominion. Ué, não enfiou o telefone? Eu já mandei? Quer que eu enfie pra você? Que isso? Que coisa... Que coisa feia pra você? Mato, velho. Obrigada por apertar o botão de destruição. Não, tadinha da Blue, bichinha só se ferra. Curtiu esse vídeo? Curti. Então por que você não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o Tô compartilhando. Já deixei o like porque é bom. canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. Muito É bom. isso, valeu! Muito bom, eu gostei. Eu
Eu não sei porque eu falei que eu não assisti, mas depois eu comecei a pensar, eu assisti? Eu acho que eu assisti. É foda ter Alzheimer, é foda.